porque de repente chega aquela vontade de contar aquela fofoca, né? A gente vê aquela fofoca que o outro falou da vida do outro, e daí a gente perde amizades. Muitos dizem que o Evangelho deveria ser praticado no lar, mas na verdade o primeiro lugar em ser praticado o Evangelho não é no lar. O primeiro lugar que a gente deve praticar o Evangelho é em nós, praticando, tendo o exemplo, sendo o exemplo, praticando, colocando essas palavras, fazendo o exemplo, sendo o exemplo dessas palavras. Ou seja, a gente precisa olhar dentro da gente, para daí sim a gente praticar no lar o Evangelho corretamente. Enquanto a gente não praticar dentro da gente o Evangelho, e daí a gente não vai conseguir praticar no lar. A gente vai ter dificuldades, e teremos dificuldades. Então, olha só o que nós estamos fazendo, né? Então, quanto mais a gente pensa, poxa vida, eu reclamo, eu falo mal do outro, eu falo mal da vida, eu estou cansado dessa vida, eu quero outra vida para mim, eu quero estar fazendo outra coisa da minha vida. Começo a reclamar, começo a pensar alto demais, e surgem-me problemas que eu mal imaginava que eu ia ter. Quais? Começa a surgir um monte de problemas, tanto físicos como às vezes mesmo espirituais. Surge, por que surge? Nós estamos o quê? Nós estamos tão apegados, puxando coisas negativas, falando tão mal das coisas, estamos fazendo coisas contrárias do que nós conhecemos sobre o Evangelho. Estamos andando o oposto. Então nós estamos o quê? Nós estamos fazendo mal para a gente. Enquanto esse mal não for removido de nós, esse mal que nós estamos fazendo com a gente, além da gente ficar doente, possa ficar doente, além disso, a gente vai continuar andando na escuridão, porque o mal que não é enxergado na gente, a gente não consegue adquirir a luz para que a gente fortaleça a gente e pratique corretamente o Evangelho, primeiro no lar. Primeiro em nós, para no lar, e depois lá fora. Porque não adianta a gente falar nas horas difíceis, nas horas fáceis a gente fala, na verdade, tudo vai melhorar, tudo vai dar certo para o outro, mas quando chega a nossa vez de viver uma dificuldade dentro do lar, daí a gente já começa a perder a fé, começa a apagar a fé, começa a ficar nervoso, começa a querer descontar, ou até mesmo quando a gente pega e observa e vive um momento difícil lá no trabalho e quer descontar em alguém. E esse alguém é no lar. A gente desconta em quem está dentro do lar, quem mora aqui junto da gente. E quando não, a gente chega fazendo fofoca dentro de casa, falando daquelas pessoas que nós trabalhamos e falando mal. Ou seja, a gente deveria fazer o oposto. Aquele que me incomoda, eu não devo fazer fofoca dele. Eu devo orar para que Deus possa ajudá-lo, para que possa me ajudar, para que eu pratique o Evangelho corretamente. Não fazer fofoca de um para o outro, não fazer intriga nem briga,
Porque o trabalho, o lugar de trabalho, não é para fofocar, não é para ficar fazendo fofoca, conversando. É unicamente para a gente fazer o nosso trabalho, não ficar conversando, a menos que seja o dono da empresa que esteja conversando com o funcionário e queira atenção, mas não para ficar de fofoquinha no trabalho, com o funcionário, falando coisa da vida. Isso não importa. Para que fomos contratados, se não para exercer a função que lá estamos fazendo, ou vamos fazer? E uma coisa, a fofoca de um para o outro dentro da empresa, isso estraga relacionamentos, isso estraga, e isso é uma falta de indulgência em nós. Além disso, olha só o que nós estamos, né? Então, cuidado com as fofocas, porque daí sim a gente vai o quê? A gente vai atrapalhar as relações de trabalho, as relações quando tem fofoca dentro do lar, dentro com aquela pessoa que amamos. Então nós não temos esse direito. Nós temos que prestar atenção. Puxa, eu tô fazendo errado, eu não posso fazer fofoca. A menos que você esteja falando como um desabafo. Você está falando porque você está triste com a situação que aconteceu e precisa de alguém para desabafar. Não na questão da fofoca, mas na questão que você precisa de um ombro para te ajudar no momento. Então é diferente uma coisa da outra. Agora, a maior ajuda que a gente pode encontrar é Deus. Nos momentos que nós estamos tristes por alguma coisa que nos falaram, fizeram fofoca ou qualquer coisa, nós temos que levar o nosso pensamento a Deus e pedir para que Ele nos ajude nesse momento que é difícil, que está sendo difícil. Então, é isso que eu vim falar. Espero que eu tenha ajudado vocês, espero ter contribuído com o Evangelho da Noite, que nós falamos da indulgência, da questão da fofoca, que também é uma questão que nós estamos andando contra a indulgência, porque quando nós estamos vendo alguém fazendo uma fofoca, e nós não devemos falar que ele está errado, nós não devemos ir lá, opa, o que você está fazendo é errado, nem sair comentando daquilo que nós vimos. Nós temos que deixar ele lá, observar o que ele está fazendo, a menos que ele nos peça uma orientação. Você acha que eu estou fazendo certo? Daí tudo bem, daí a gente pode dar a nossa opinião. Caso contrário, o melhor a ser feito é a gente nem observar o que nós, né? Nem observar aquilo, e se observar, não fazer fofoca, não sair comentando, né? Então vamos encerrando, que agora está ficando tarde. Eu agradeço a oportunidade, e vamos encerrando com as vibrações. De olhos fechados, vibremos pela implantação do Evangelho nos lares e nas casas espíritas. Vibremos aos reunidos na reunião da noite de hoje. Vibremos ao Vale dos Suicidas, umbral, trevas, Vale dos Abortados, aos oceanos. Vibremos onde houver dor, lágrimas e sofrimento. Vibremos a todos que estão desencarnando e a todos que estão voltando. E vamos pedindo para que a espiritualidade assessore-os. E vamos agradecendo e orando e vibrando pelos governantes desse país, que eles tomem a decisão mais correta possível para que nós não sejamos prejudicados. E vamos vibrando, pedindo que coloque os remédios nos copos com água. Vamos tocando no corpo físico nosso para recebermos o tratamento daquilo que viemos buscar, e
que a gente possa ter fé para receber aquilo que nós viemos buscar. E encerramos com a prece. Obrigado, boa noite e até a próxima. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não os deixeis cair em tentação, livrai-nos do mal. Graças a Deus e graças a Jesus, o Grupo Espírita de Amor e Caridade, ajudando a caminhada, está encerrado por hoje. Graças a Deus, uma boa noite, muito obrigado e até a próxima.